no Acre. Os nossos outros dois convidados, eu estou aqui, quem está aqui ao meu lado agora era o representante da Dom Coquito, né, o Luiz Fernando. E agora você está com a presença também tanto do presidente da Agência Brasileira de Promoção das Exportações e Investimentos, a Apex, Jorge Viana, e o Murilo Leite, que é o presidente do Sindicatos, um segmento importantíssimo da nossa economia. Eu diria, como eu falei anteriormente, que o AC24 Agro, digamos que encerra a cobertura da Expo Acre 2025, encerra bem, porque aqui nós vamos fazer debates importantes a respeito do cenário econômico, tanto regional quanto nacional. E eu vou começar por você, Jorge, porque eu acho importante. Eu queria que você... Eu tenho ouvido muitas críticas em relação ao governo federal, no seguinte sentido: o governo do presidente Lula, ele demorou para estabelecer uma linha de diálogo com o governo norte-americano. Eu queria que você respondesse a essa crítica, porque não me parece razoável. Pelo que eu tenho lido nos jornais, o presidente Trump assumiu, abril, maio, o Itamaraty já estabeleceu relações diretas. Eu queria que você falasse a respeito disso. Não, mas acho que você, como um bom jornalista, bem informado, queria dar um abraço em todo mundo que está ligado aí no AC24 Horas. Vê que eu estou aqui. Você está quase... O Roberto vai ter que botar aqui um negócio. Eu encontrei o Serginho ali, que é o nosso maior retratista. E só falta o negócio do AC aqui. Eu estou quase virando da casa, pô. Não, mas obrigado ao AC, parabéns por estar aqui. Eu estou com o Luiz Fernando, o Murilo, que são exportadores, são pessoas que lideram empresas importantes, né? Murilo também. E eu faço parte desse ecossistema aí brasileiro que trabalha com as exportações e atração de investimento. E essa tua pergunta ela é interessante porque, no fundo, esse tema está muito carregado por questões ideológicas. E eu sou muito pragmático, negócios à parte. Desde que eu cheguei na Apex, por isso que eu acho que deu certo. Eu fiz amizade com todos os setores. Nós trabalhamos com 52 setores da economia. O pessoal do agro, lá não sei o quê, alguém tentou fazer. Eu falei, como? Cara, eu sou pragmático. As minhas opiniões, até meus princípios ideológicos, né? Os princípios a gente mantém sempre. Eles estão num lado e os negócios do país, dos setores do Brasil estão em primeiro lugar. E assim tem funcionado muito bem. E essa pergunta tua, ela merece uma resposta muito objetiva. Em maio, quando o presidente Trump assumiu, ele baixou uma tarifa de 10% para todo mundo. O Brasil imediatamente fez uma carta propondo abrir negociação, porque, inclusive, 10% nas exportações é muito, gente. Às vezes vai o lucro de uma empresa. Se eu perguntar para o Luiz Fernando, se eu perguntar para o Murilo, qual é o lucro da rede de supermercado deles, é perto de 4%, cara. Não é uma coisa simples. E o volume de dinheiro envolvido é uma fábula. Quando eu vou perguntar para eles lá, quando você vai pagar, pagou imposto, pagou todos os custos, fazer processamento de carne, ganha muito? Ganha, mas se tiver uma escala, aí ele começa a ganhar. Mas é muito caro e a rentabilidade. Então, 10% de taxa... É muita coisa. Pode inviabilizar. Agora nós estamos falando de 50%. Graças a Deus, só tem 35% do que o Brasil exporta para os Estados Unidos, que ainda está, que nós estamos trabalhando. Nós já tiramos 65%. Alguns porque já estavam a tarifa alta, como do aço, do alumínio, e outros porque realmente voltaram para 10%. Mas, assim, inviabiliza alguns setores, sabe, da economia, uma taxação dessa, mesmo a gente considerando que quem vai pagar essa conta são os americanos. Mas a gente pode deixar de exportar, porque o comprador pode deixar de comprar. Mas houve demora ou não? Não houve demora nenhuma. O que tem é um fato concreto. Você tem lá os parentes, um filho do ex-presidente, você tem o filho do ex-general Figueiredo, que está lá, que foi preso, andava de tornozeleira, estava preso em Miami, preso no Brasil, Paulo Figueiredo. Os caras estão trabalhando lá, querendo resolver um problema de uma pendência judicial deles, misturando com o negócio. Aí eu acho muito ruim para o país, porque eles trabalham contra o país, independente do que verbalizam, das narrativas. Então, assim, isso está muito contaminado. Aí eu vi agora o presidente Trump, na última entrevista dele, há 3 dias atrás, a jornalista brasileira perguntou, mas, presidente, o senhor disse, não, estou disposto a falar com o presidente Lula a qualquer tempo. Vamos ver. Então, isso foi um sinal muito positivo. Da última vez que eu vim aqui, dei uma entrevista, há uma semana atrás, para agora, isso melhorou muito. E nós estamos trabalhando. A Apex vai se instalar lá em Washington, porque o mundo inteiro está lá, porque é o interesse do Brasil que está em primeiro lugar. Então, o interesse do Brasil não pode nos dividir, ele tem que nos unir. Bom, Murilo, o segmento
do comércio de carnes. Carne bovina ainda está na lista de sobretaxa. Nós, no Acre, não exportamos para os Estados Unidos. Mesmo assim, isso exige uma vigilância constante por parte do segmento, eu imagino, né? Boa tarde. Boa tarde, Tan. Boa tarde a todos os ouvintes aí do AC24 Agro. Com relação a essa sobretaxa da carne, o Acre não tem nenhuma planta habilitada para os Estados Unidos. No primeiro momento, teve um reflexo nos preços da arroba no Brasil todo, como no Acre, apesar do Acre não exportar. Mas você vê quando o presidente Lula assumiu, com o trabalho em conjunto do ministro Favro do MAPA, com a Apex na presidência do Jorge Viana, o Brasil, com a diplomacia que mudou, abriu vários mercados. Então, quer dizer, no primeiro momento, o mercado cria-se todo um pânico, mas os exportadores já estão redirecionando as exportações para outros países. O mercado no Brasil e no Acre já mostra sinais de recuperação. Por quê? Porque foi feito todo um trabalho de abrir novos mercados. Então, hoje o Brasil não está mais refém de um único país. A crise poderia ser muito maior se não tivesse para onde colocar a carne. Agora mesmo, nesse mês, eu estava vendo, o México foi o segundo maior exportador nesse mês. O México foi o segundo, atrás da China. Então, não, nós exportamos mais para o... isso. Ok. Então, foi um trabalho do MAPA, em conjunto com a Apex, com o Jorge, dessa abertura. Então, hoje o Brasil não está refém de um único país. Perfeito. Isso aí é bacana. Assim, só para ajudar o Luiz Fernando, por exemplo, vocês hoje, o grande mercado é o Peru, apesar de ter mais de 10 mercados que se abriu para a Dom Porquito. Se tiver uma crise com o Peru, e não pode ser diferente, porque nós estamos do lado, produzindo uma carne de excelência, de suína, né? Dá problema. Agora, para você ver, porque também, só para botar uma componente no caso dos Estados Unidos, os Estados Unidos importavam do Brasil cotas de carne, 60 mil toneladas só. 60 mil toneladas, isso aí era histórico para trás. Em janeiro, fevereiro, já exportava 60 mil toneladas de carne magra, parte dianteira do boi. Porque os Estados Unidos, a metade da carne que eles comem é hambúrguer, carne moída. Hambúrguer. É inacreditável, porque não é igual nós, faz um bifinho. Lá é hambúrguer. Em todo dia, toda hora. É a cultura deles. E aí, o boi deles é muito gordo. E para formar o hambúrguer... eles têm dificuldade com a carne muito gorda. Aí pegava a carne brasileira, fazia um blend para ficar mais magra um pouco, a carne dianteira, que tem menos valor aqui no Brasil, que é a carne mais dura, vamos chamar assim, e fazia um hambúrguer, certo? O rebanho dos Estados Unidos está em declínio muito forte, há décadas. Perdendo a importância do rebanho. E o consumo está mantido. É muito elevado o consumo dos Estados Unidos, é um grande mercado. O que é que aconteceu nesse período? Eles saíram de 60 mil toneladas, o ano passado foi 400 mil toneladas de carne importada. Olha bem, estou falando 10 vezes mais. Quando faz 10 vezes mais, eles começaram a depender da carne do Brasil para poder colocar. Quando houve a tarifa que criou esse ambiente todo, o que é que aconteceu? Inflação nos Estados Unidos. A carne subiu, nesse um mês e pouco, 14% o preço nos Estados Unidos, em dólar. Uma inflação de 14% em dólar. Não é brincadeira. Vou lembrar aqui, antes de passar para o Luiz Fernando, vou lembrar aqui, segundo os dados da Associação Brasileira da Indústria de Carne, a ABIEC, em 2020... Trabalho todo dia com eles. Pois é. Era com o Camardelli, agora é com o Perosa. Em 2024, o Brasil exportou para os Estados Unidos 220 mil toneladas de carne. Pois é, agora ia chegar a 400 mil. Nos 6 primeiros meses de 2025, nós chegamos a 190 mil, Murilo. Pois é, ia chegar a 400. Ia chegar a 400 mil. É isso que eu estou falando, por necessidade dos Estados Unidos. Agora, tem uma outra coisa. Quanto que essa carne vendida, vamos chamar assim, não processada, in natura, uma carne de ótima qualidade, a brasileira, ela agrega de valor quando vai e entra nos Estados Unidos para todos os setores do supermercado a tudo. Porque no caso do café, para cada saca de café que a gente vende para os Estados Unidos, agregam 43 sacas naquele valor. Eles dependem da gente também. O número que eu vi pela Associação Nacional do Café dos Estados Unidos é que para cada dólar que entra de café importado dos Estados Unidos, gera-se 43 dólares lá dentro. Uma saca dá 43 sacas. Impressionante. Quer dizer, há uma cadeia de... E sabe quanto que é
a composição do café, que eles tomam mais café que água embotelhada, assim, água em garrafa. Certo. Mais café porque o café que eles tomam é num copo maior do que esse, a água deles tomam com café. 1,2% do PIB americano, que é de 22 trilhões de dólares, é de café. Olha bem, eles não têm um pé de café, eles importam 24 milhões de sacas, 8 do Brasil, 8 da Colômbia, América Central, 8 da Ásia, transformam esse negócio em 1,2, 300 bilhões de dólares. Quem eles que ganham dinheiro com café e não nós. Agora, então, exatamente, o que me deixa, assim, admirado do café não ter sido colocado fora da Eu acredito que vai sair, porque primeiro o preço do café está ao dobro do que era, e aí absorve os 50%, se tiver. Eu falo muito com o pessoal. Então é possível, mas é uma coisa que vai sobrar para o consumidor. Norte-americano, inclusive. Claro. Sem dúvida vai sobrar para ele. O Manuel Monteiro da Cooperacre colocou aqui ontem que a Apex foi provocada pelos produtores de castanha do Brasil, né? Tanto castanha de caju quanto a castanha do Brasil, para saber, afinal de contas, se os Estados Unidos, que tipo de como é que era? Se era castanha com casca, sem casca? Eles só livraram com casca, agora, que nós não vendemos. Agora, Jorge, o que me coloca a seguinte reflexão. Parece, Luiz Fernando, que os Estados Unidos, a lógica é a seguinte, o velho pacto colonial está posto, né? Porque eles querem que nós mandemos para lá a matéria-prima bruta e o beneficiamento integral é feito lá, para agregar valor lá, não é isso, Jorge? Mel, a gente exporta 70 milhões de dólares de mel em tonéis de 250 quilos. Quem é que toma mel em quilo? Você toma naquele sachêzinho no hotel, na sua casa, em tudo que é uma fábula de dinheiro que eles ganham. O café, eles compram saca verde seco, grão. Transformam nesse ecossistema do café que é poderosíssimo. Posso pegar o suco de laranja. Metade do suco de laranja que eles consomem vai em navios, cara. Navio como se fosse petróleo. Vai com conduto. Né? Vai todo aquilo no navio e a Nestlé e a Coca-Cola, a Pepsi e a Coca-Cola são as donas de centenas de empresas que transformam isso em copinho para o pessoal consumir em casa. Então, o problema que a gente exporta in natura é ruim para nós, em produtos com baixo valor agregado, mas para eles é maravilhoso. Então, é esse tipo de coisa que é muito boa para ele que o governo está querendo taxar. Então, vai prejudicar muitas empresas americanas, por isso que eles tiraram já muitos negócios. Inclusive o suco de laranja. Né? Eu acho que vão tirar alguns mais, porque eles dependem disso, né, Luiz? O maior prejudicado, com essa situação, o maior prejudicado é o próprio consumidor americano. A gente sabe que não tem, se não for o Brasil, não tem outro país que vai conseguir suprir essa demanda, tanto de carne, como de suco de laranja, quanto do café. Eles não têm como suprir essa demanda de outros países. O Brasil é o maior exportador para eles. Luiz Fernando e Dom Porquito, o México foi inclusive noticiado recentemente que estava no alvo da Dom Porquito, o México. Como é que está isso aí? Está no radar também. Tá no radar? Como eu já falei anteriormente, são os mercados japonês, o mercado chileno e o mercado agora mexicano. A joia da coroa é Chile, que nós estamos trabalhando, e Japão. Aproveitando aí aquela história, a gente não se pode colocar os ovos numa cesta só. Por isso que eles falam, hoje nós temos mais de 10 mercados que a gente já é habilitado e estamos trabalhando junto aí com a Apex, o Jorge Viana vem trabalhando muito forte isso, e a gente tem certeza que o mercado chileno, o mercado japonês vai acontecer muito em breve, até esse exemplo que acabou de acontecer aí com o mercado americano, se você tem um problema com um mercado, você tem onde colocar a produção. Agora, entre México e Chile, me parece muito mais razoável que a nossa prioridade seja aqui do nosso quase vizinho, né? Nosso vizinho e um mercado extremamente demandador da carne suína. Agora, Jorge, tem um aspecto que o presidente Lula foi muito criticado no Lula 2, né, que aí depois veio a questão da Lava Jato, toda aquela situação, mas essa diplomacia que é feita, que é costurada pelo presidente da República, abrindo mercados, agora parece que a mesma lógica agora encontrou um novo tom, né, um novo entendimento para aquilo. Né? Mas é muito forte. Vamos pegar um exemplo da Dom Porquito e do Frigonosso. Não é uma coisa simples habilitar uma planta de frigorífico para exportar para qualquer país, não. Isso é um processo delicado. Só que você faz uma valorização dessa planta. Se o Murilo, que a gente está trabalhando, ele habilitar o frigorífico Frigonosso para exportar para a China, o frigorífico dele passa imediatamente a valer o dobro do que vale.
É mesmo? Mas claro, porque tu tem um contrato com um comprador que paga melhor para você, e aí esse contrato passa a ter um valor enorme, tu entendeu? Tu passa a ser um dos privilegiados de exportar para aquele mercado, ganhando no preço, tendo uma compra. A China, quando vai comprar um boi, ela compra as vísceras, ela compra coisas que aqui no Brasil a gente não tem o que vender. Então, o Murilo pode falar um pouco disso. Por isso que é importante o trabalho do presidente Lula e nós da Apex de sair abrindo mercado. A Dom Porquito hoje, vou sem medo de errar, ela vale 5 vezes mais do que valeu ano passado. No barato. Porque ela está habilitada para vários. Quando ela habilitar para Japão, habilitar para o Chile e habilitar para o México, vai de novo uma outra rodada que vem. Porque são contratos que fazem com que você possa ter crédito, você ter um planejamento de aumentar o teu abate, para aumentar o teu processamento, porque tu tem para quem entregar. A melhor coisa do mundo hoje é você ter um contrato pelo comprador. Por isso que foi ruim essa medida dos Estados Unidos. É o comprador dizendo que vai taxar o produto que tu vende para ele em 50%. Isso é uma loucura. No mundo de hoje, as cadeias produtivas, elas têm uma integração, cara. Tem produtos no México que passam 8 vezes entre o México e os Estados Unidos da fronteira. É uma integração que não cabe um presidente querer romper com isso. Os aviões da Embraer, na asa, vem peças lá de Évora, de Portugal, aí vem 40% vão dos Estados Unidos para Gavião Peixoto, voltam e vão como jato para ser voado. Eu acho que no caso da Embraer, eu trabalhei muito para isso, lutei muito. Foi muito importante a Embraer ficar fora, porque é a cadeia produtiva que mais agrega valor no Brasil. Mas assim, ó, tem 800 mil bacanas americanos, bilionários, que andam nos aviões da Embraer, no jato privado. O governo passado não queria isentar jet ski, iate, lancha, avião. Lá, você acha que os caras que andam no jatinho deles, que tem uma pista no quintal, vão deixar aumentar em 50% os custos dele? Então, eles foram o maior aliado nosso para tirar os aviões da Embraer da tarifa. Do mesmo jeito que quem trabalha com carne, quem trabalha com café, quem trabalha com mel, quem trabalha com fruta, quem trabalha com pescado, vai nos ajudar. Por isso que a Apex está montando uma base, porque lá o lobby é legalizado, não é essa farsa aqui do Brasil, e nós estamos montando uma base para terça, quarta e quinta, ter gente nossa, com o pessoal da Anshan, que é a Câmara do Comércio, fazendo a defesa dos interesses do Brasil lá. E eu vou levar, uma hora é o café, outra hora é a fruta, outra hora é a carne, todas as cadeias produtivas, nós da Apex vamos estar junto com eles, pagando, porque nosso papel é esse, é que o empresário brasileiro ganhe, gerando emprego, e vendendo para os bons mercados. É esse o nosso trabalho da Apex, por isso que eu estou animado. Você acredita que, do jeito que a cena está, com os 694 produtos que foram retirados da sobretaxa, ainda tem alguns importantes que estão sobretaxados, mas vai dar para fazer uma articulação eficaz? Porque eu li a entrevista do presidente Lula para o The New York Times, foi uma entrevista de altivez, né? Ele não negou a condição de ser pobre. Olha, nós somos pobres, mas a gente quer ser respeitado. Se eu pudesse resumir, seria um pouco isso. E eu acho que ali marcou uma referência importante, né? Eu acho que tem que sair das cascas de banana e tem que se equilibrar nesse fio da navalha. Ser pragmático. O que nos interessa é o comércio do Brasil com os Estados Unidos. Eu tive quinta-feira com o embaixador da China no Brasil. Sou muito amigo dele. A gente trabalha juntos. A China é o maior parceiro comercial nosso. Mas qual é o melhor? Só uma pergunta. É o maior. A gente comercializa com a China, dos 339 bilhões, 150 é com a China. Dizemos que o maior é a China e o melhor é os Estados Unidos. É o que eu falo. O melhor fluxo de comércio que nós temos com os Estados Unidos. Por quê? Porque a gente vende produtos que são muito diversificados. Com a China, 3 produtos, 40 bilhões de soja, dos 100 que a gente exporta, 20 de petróleo e 20 de minério de ferro, dá 80, meu irmão. Então, no fundo, com a China, diversificado, que pode envolver carnes e tal, são 20 bilhões de dólares. Com os Estados Unidos, são 40 bilhões de dólares já diversificados. Sem contar a rentabilidade. Eu estava ouvindo o Perosa falando a respeito da rentabilidade no começo da carne, é muito alta. Murilo, eu queria saber de você o seguinte, a agenda da carne no Acre, a gente já conseguiu superar, dar uma qualificada no debate, ou a gente ainda está preso naquela neurose a respeito da pauta do boi? Eu estava vendo, de 2022 para cá, no ano passado o Brasil
bateu o recorde no abate de bovinos, foi 39 milhões, um crescimento de 15% só de 23 para 24. No Acre, nós crescemos 20%. Isso é reflexo do quê? Da abertura de mercado. Esse ano está sendo investido nas indústrias de frigoríficos de bovino mais de 100 milhões aqui no Acre. Nós tínhamos aqui 2 frigoríficos de bovino com serviço de inspeção federal, que pode mandar carne para outros estados da federação e exportar. Hoje nós temos 4. O abate aqui no Acre saiu de 2022 de 350 mil animais. Esse ano de 2024 fechou com 580 mil animais. E esse 2025 vão para 700 mil animais. Então, por que no Brasil hoje todos os frigoríficos que estavam fechados estão reabrindo? Isso é reflexo do quê? Do trabalho que está sendo desenvolvido do governo Lula de abrir mercado. Do MAPA, do Jorge, na Apex, viajando o mundo e vendendo os produtos do Brasil. Então, quer dizer, amigo é bruto, com relação ao Acre, nós tínhamos 2 plantas que 65% do que se abate no estado do Acre é exportado para os outros estados da federação e para outros países. Mas, Murilo, por que algumas personagens importantes da cena pecuária do Acre não conseguem observar muito bem esses números, né? Porque fica preso a uma agenda muito, digamos assim, parece que o fica... preço do dia. Esse negócio da pauta de exportação, eu trabalhei com isso 8 anos, cara. Isso é uma coisa que o governo... Eu adoro aprender, eu adoro entender os problemas. Esse é um assunto, quando o Murilo está dando um número de 700 mil abate ano, em 4 frigoríficos, 4 plantas, meu irmão, se você mandar bezerro embora, se você mandar a base da tua produção embora, vai faltar carne para você exportar lá na frente. Tem que ter um pouco de paciência, de pragmatismo, mas ganhar com alguma moderação para poder ganhar mais ali na frente. É o que você fala, que o governo ele precisa fazer uma mediação e que deixe todos razoavelmente insatisfeitos. Razoavelmente insatisfeitos. Mas um bom acordo, eu falo sempre, o melhor acordo comercial que tem é quando todos saem razoavelmente bem insatisfeitos. Um pouco de insatisfação. Não pode, se um ganha, o outro perdeu muito, cara. E aí, nessa luta, tinha que ter um equilíbrio. E entra o governo e diz, calma, gente. Esse vai estar ganhando agora, você vai estar ganhando dali para frente. O que o Murilo está falando é sério. As exportações no ano passado do Acre foram 87 milhões de dólares. Eu, às vezes, ponho na rede social, tem gente que não acredita. Sim, cara, não, isso aqui... Amigo, 87 milhões de dólares num ano, mas esse ano está bombando, a gente já passou de 50 milhões. Em 2 anos e meio de governo Lula, do nosso trabalho na Apex, não estou dizendo que somos só nós, não. Tem gente do governo que ajuda, o IDAF ajuda, Itamaraty o produtor também ajuda, mas foram 1 bilhão e 50 milhões de reais exportados pelo Acre. Não é mais só a soja, é o boi também, é a castanha, é a madeira, são as carnes de proteína, que a gente tem a Dom Porquito colaborando fortemente já com isso, por isso que eu queria parabenizar o Paulo, o Luiz Fernando, todo mundo, os trabalhadores da Dom Porquito, só que esse momento o Acre nunca viveu. Foi 90% de crescimento no ano passado, cara. Esse ano será mais. Esse ano das exportações do Acre, 40% foram as carnes. 27% bovino e 13% suíno. E o cenário para o ano que vem, as proteínas aqui no Acre vai estar em primeiro lugar, com todos os investimentos que estão sendo feitos. Isso é uma coisa linda. Ô Luiz Fernando, você me colocou um número aqui, eu com as minhas anotações, você me colocou aqui um número que em 2030 você quer a Dom Porquito abatendo 1.900 animais por dia, correto? É isso? Eu entendi bem? 2028, mais tardar 2030. Perdão, olha aí, tá vendo? Você até me corrigiu agora, 2028, no mais tardar 2030. Essa é a meta. Qual é o gargalo, digamos, prioritário para ser resolvido na tua avaliação? Aproveitando aqui que está com o presidente da Apex, qual o gargalo institucional que precisa ser resolvido para você chegar a esse número aqui? Acho que hoje gargalo institucional praticamente já foram superados, né? O principal que a gente precisava era o mercado, e hoje ele está aí, cada dia que passa é um mercado novo que se abre. Um gargalo que a gente vem trabalhando seria a produção, é aquilo que eu falei no início aqui, né? Hoje ainda a gente importa um pouco de animais, né? Como a gente tratou esse assunto, mas isso que vem ocorrendo já dia a dia, essa produção vem aumentando. Então
O que eu acabei de colocar aqui, a meta é 2028, o que pode atrasar um pouco aí, que eu acho que no máximo 2030, seria ter essa produção toda local. Jorge, olha, você ter 30% daquilo que roda no seu frigorífico sendo importado, é quase uma ousadia você ter clientes externos, né? Há uma dose de ousadia ali na Dom Porquito, né? Mas a ousadia está desde o começo. Quando eu era governador, que nós tomamos uma decisão com o dinheiro do BNDES, com o grupo, criar a Acriabis, aí dizia, não pode criar porque não tem ração. Aí também não pode ter ração porque também não tem milho plantado de maneira mecanizada. Aí também não tem estrada nem tem eletrificação, a estrada do Pacífico. Cara, nós fizemos a Acriabis, construímos a estrada, botamos a eletrificação rural e começamos um programa de mecanização para plantar milho, que está na base da ração. O sucesso da Acriabis abriu espaço para a gente também implantar Dom Porquito. Foi uma ação de governo, de planejamento. Só que encontramos parceiros adequados do ponto de vista privado. Porque o governo não sabe administrar essas coisas. É furada. Você pode construir. As fábricas de castanha que eu fiz quando era governador estão todas na Cooperacre. Eu passei em 2006 para ele e falei, tem que administrar como negócio, senão eu tomo. Por quê? Administrar como não negócio, o governo já faz. Sim. Tem que ser como negócio. Né? E aí, quando eles fazem isso, eles estavam produzindo, quando eu cheguei na Apex, me corrija aí, eles estavam abatendo 300 animais por dia, 100 produzido, 240 total, 240. 100 produzido lá e 140 importado. Não, isso era no começo, quando eu cheguei na Apex. Eles estavam com um problema, já fomos umas 3 vezes no BNDES, eu fui com eles e tal, porque tinha um problema de debêto e eles estavam vendendo pouco. Aí, em vez de perguntar o que faz primeiro, fala, abre mercado. Quando você abre mercado, o banco, qualquer um olha e diz, o cara tem venda. Se ele tem venda, ele pode investir. Aí, esses caras começaram a fazer um trabalho, e por isso que aquela vinda do presidente do Banco da Amazônia, que agora vai ser anunciado na vinda do presidente Lula, de botar mais 50 integrados? 50 pessoas vão pegar da maternidade que eles têm dos porquinhos lá e vão estar engordando, fazendo uma engorda. Demora quanto tempo? 60 dias? 100 dias. 100 dias. No caso, a frango aqui são 40 dias. E já tem 20 ampliando lá agora. Ampliando, não tem ninguém inadimplente, o pessoal dando certo, já tem gente fazendo uma escala maior, eles mesmos estão trabalhando também para poder entrar, aí você vai aumentando a produção daquela matéria-prima, no caso dos suínos, para o abate dentro. Mas não dá para esperar primeiro ter isso para ter aquilo, tem que levar tudo ao mesmo tempo. É isso que está acontecendo. Tem um ambiente muito amigável, tem um ambiente muito favorável, a mesma coisa que o Murilo falou. Por que ele está falando de outros 3 frigoríficos? Ele não está dizendo, não, eu quero tudo para mim. Não tem 3, tem um lá em Tarauacá, tem o outro aqui e o outro onde que é? Um senador Guilmar, que reabriu em 2022. A outra aqui da JBS e eles. São 4. Gente, tem lugar para todo mundo. Agora, eu acho que criou-se um ambiente aí muito bacana. Eu diria, eu sou muito crítico ao momento que o Acre está vivendo. Muito crítico. Eu acho, a gente está indo embora, não sei o quê, a situação toda, o pessoal desesperança indo embora, mas o setor de exportação acreano, tirando a parte de madeira, que não está bem, e tinha que estar bem, com um plano de manejo, com mais assistência, porque a madeira também é importante, é o setor de comércio exterior, e aí sem falsa modéstia, tem o governo do presidente Lula, sem um pouco do meu trabalho na Apex, está dando certo como nunca deu no Acre, porque a gente fez as estradas, porque tem gente produzindo, tem um setor privado trabalhando, e eu estou muito animado que isso vai... Cara, eu só vou me conformar quando o Acre eu estava falando em chegar a 1 bilhão por ano, mas isso é pouca coisa, porque quando chegar a 200 milhões de dólares, que nós vamos passar de 100 esse ano, e o crescimento é muito grande, um frigorífico dele exportando para a China, a gente passa de 200 milhões de dólares, passa de 1 bilhão por ano. Jorge, Luiz legal. Fernando e Murilo, eu estou no momento final, já são 5 horas e 6 minutos, eu preciso encerrar, e eu queria entender como é que vai ser o perfil dessa agenda do presidente Lula aqui. Já teve informações dando conta de que o setor da infraestrutura será uma área muito, muito forte dessa agenda do presidente Lula. Eu queria entender, BR-364 é a ponte de Rodrigues Alves, o que você destacaria? Não, então, primeiro, o presidente me pediu que ajudasse, estou procurando ajudar, amanhã eu vou estar tratando disso. O presidente vem para uma agenda que a gente quer transformar numa agenda ligada à atividade produtiva, à geração de emprego, à infraestrutura no Acre. Então não dá para o presidente vir aqui, a BR-364, na tragédia que está vivendo ainda, a 317 já melhorou muito,
e não ter um caminho para isso. Então, o presidente vai tratar disso, de garantir o recurso, o ministro do Transporte. Eu vou estar com o ministro do Transporte terça-feira, agora, com o Renan Filho, terça-feira em Brasília. Vou estar com o ministro da Saúde, vou estar com o ministro da Educação, ajudando a organizar essa agenda. Modéstia à parte, com a minha experiência de senador, de ex-governador e prefeito, eu posso ajudar nisso. Está indo muito bem. Nós temos que ter a garantia disso. A ponte da Rodrigues Alves eu também estou. Não é possível que fique só em conversa, mas a atividade produtiva, financiamento, Banco da Amazônia, BNDES, Banco do Brasil, o Plano Safra, envolver cooperativas, envolver as empresas que trabalham com exportação, anúncio de novos mercados, a melhoria lá da aduana nossa na área de fronteira, com mais gente para poder desembaraçar melhor os produtos dele para a gente ir para Xangai e para o Pacífico. E são coisas fundamentais, além de saúde, educação, a parte que a gente também depende muito, né? Por mim, assim, eu diria que é uma oportunidade da gente destravar alguns gargalos que são a base do crescimento econômico do Acre. Em vez de ficar jogando pedra, porque o Acre está assim, está abandonado, tem gente indo embora, eu acho que todo mundo tem que somar força para a gente ver se ajuda a destravar alguns nós. É nessa que eu estou. Falaram até, me perguntaram, foi até o Luiz Carlos Moreira Joyce, seu colega, mas não vai convidar o Gladson, o governador? Eu digo, como não? Porque o presidente confirmou ontem que vai vir para o Acre, só confirmou. Nós não podíamos convidar, sem estar, ontem não, sexta, sem estar confirmado isso. E aí eu fui lá na casa do secretário pessoal do presidente, o Marco, e conversamos muito sobre isso. Então, segunda-feira vai estar convite para o governador, convite para os prefeitos, convite para o setor produtivo do Acre, porque a gente só pode fazer quando confirma. Claro. Mas assim não pode ter uma vinda de o Lula nunca aceitaria isso, de fazer uma ida num estado para fazer enfrentamento político. Eu acho que assim, vai ser um encontro que a gente quer fazer muito vinculado à atividade econômica produtiva do Acre. Porque eu sou conhecido como alguém que ajuda a resolver problema. Eu adoro resolver problema. Às vezes o pessoal diz que eu estou criando. Não, eu adoro resolver. E eu acho que o presidente também vem com esse espírito, e se fizer isso, eu vou estar com a minha sensação de dever cumprido. Eu gostaria de conversar sobre outros assuntos, mas eu vou só colocar na fogueira aqui rapidamente. Eu quero que você seja muito breve, que eu tenho que encerrar. Essa questão da ferrovia, Luiz Fernando, a ferrovia bioceânica, há uma discussão. Eu queria saber a tua opinião. Para Dom Porquito, a passagem dessa ferrovia por Cruzeiro do Sul, fazendo a integração via Pucallpa, via Vale do Juruá, ou por Brasileia, tanto faz ou é importante ir pelo Juruá? Qual é a tua avaliação? Não, eu acho que é importantíssimo que isso aconteça, né? Acho que a logística ferrovia é extremamente importante para o país. Para nós, independente se ela vai passar por Cruzeiro do Sul, por Brasileia, vai atender a demanda da indústria de qualquer maneira. Perfeito. Você, Murilo? Também tem o mesmo pensamento. O importante é o que saia. Não adianta a gente tem que ter o possível, não o impossível. Ela saindo e passando pelo Acre, o Acre sendo contemplado, está de ótimo tamanho. Democraticamente, o Jorge Viana tem outra percepção, né? Não? A minha é a mesma. Se você for no Jornal Gazeta, que você já trabalhou, a capa do Jornal Gazeta em 2010... tem lá eu falando que eu iria, se fosse eleito senador, trabalhar pela ferrovia. Em 2012 para frente, tem muitos discursos e audiências que eu fiz no Senado. Mas tem uma coisa que a gente não deve... Eu tratei disso com o embaixador da China agora. Nós não estamos no comando, eu estou falando do Estado do Acre, para ir, porque senão eu escolheria para um lugar que atende mais gente. Mas isso tem um estudo de viabilidade sendo feito pelo lado peruano, pelo lado brasileiro, por empresas que vão financiar, onde é melhor para o negócio. Sinto muito. Agora, acho que passando no Acre, já é um gol de placa, gente. Nós temos que cuidar da nossa BR, se vier por aqui. Eu fiz a Estrada do Pacífico, mas eu defendo ferrovia a vida inteira, porque ela não causa tantos problemas ambientais, ela leva carga grande e, olha, meu irmão, aí sim, aí a gente tem uma base de desenvolvimento que a rodovia não traz. Perfeito. São 5 horas e 10 minutos. Eu queria muito agradecer a presença do presidente da Apex, Jorge Viana, aqui no AC24 Agro. Murilo, fantástica a tua participação, muito obrigado. Murilo é bom, hein? O Luiz Fernando também, eu tenho que aprender com esses caras. Luiz Fernando também, muito obrigado. Agradeço ao Paulo, que foi o articulador desse encontro aqui, agradeço demais a ele, foi muito importante nós concluirmos os trabalhos aqui nessa feira, desta forma, tendo a representação da Apex com Jorge Viana, do setor da pecuária com o Cindy Carlos e Murilo, e vocês lá da Dom Porquito. Muito obrigado mesmo, viu? Agradeço ao Paulo.
Bom, e dessa forma nós encerramos essa edição. Eu vou chamar aqui, pode ser, Ramalho? Agradeço também a tolerância do Ramalho, que permitiu que a gente esticasse um pouquinho, 5 horas e 10 minutos. Vamos assistir uma reportagem do Luiz Eduardo mostrando